Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais uma aula da disciplina de gestão de custos e hoje nós vamos falar sobre ponto de equilíbrio. Vamos lá? O objetivo da nossa aula de hoje vai ser entender o conceito e a importância do ponto de equilíbrio, calcular o ponto de equilíbrio em unidades e valores em vendas, interpretar os resultados por metas, preços e viabilidade, reconhecer as limitações do ponto de equilíbrio, como entender a sensibilidade, margem de segurança e diferenciar os tipos de ponto de equilíbrio, contábil, financeiro, econômico e etc. Bom, então para introduzir nosso assunto, você já pensou se abrir uma lanchonete custa R$ 5.000 por mês? O que está dentro desses 5 mil? Aluguel, luz, salário. E cada hambúrguer dá R$ 10 de dinheiro que sobra para pagar os fixos? Quantos hambúrgueres preciso vender para zerar esse prejuízo? Então, se eu tenho um custo de R$ 5.000 por mês, e aí eu sei que a cada hambúrguer vendido eu tenho ali, dentro daquele valor, R$ 10 que sobra para pagar os fixos, eu preciso vender 500 hambúrgueres para chegar no ponto de equilíbrio. Então, o que seria esse ponto de equilíbrio, né? Ponto de equilíbrio, ele representa o momento em que as receitas totais igualam os custos totais, ou seja, a empresa não tem lucro, mas também não tem prejuízo. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos e situações que isso pode acontecer, e aí nós veremos isso ao longo da nossa aula. O ponto de equilíbrio, ele zerou, então ele não lucra e também não perde. Fica entre receita e custos totais. Quando se igualam, chegamos ao ponto de equilíbrio. A palavra equilíbrio, justamente, ela já fala, né? Quando você está em equilíbrio, você está bem. Você não tem nem lucro nem prejuízo. E o exemplo que nós citamos ali da lanchonete significa que, a partir dos 500 hambúrgueres ali que são vendidos, aí vai ter o lucro ali da empresa. Então, muitas vezes as empresas elas não têm essa noção. Né? Elas, na verdade, nem sabem como calcular o ponto de equilíbrio. E aí, muitas vezes, elas têm lá uma tabelinha, uma lista com os custos, aí ela vai vendendo lá os hambúrgueres, ou enfim, os produtos e serviços que ela oferece, e aí, de repente, ela se depara que começam a chegar as contas a pagar, fornecedor, aluguel, funcionários e etc. E ela percebe que a conta não está fechando. Que ela até às vezes está vendendo bem, mas talvez ela tenha algum tipo de erro na precificação ou a quantidade não está sendo suficiente. Então, precisa se descobrir e entender esses pontos para que você não tenha prejuízo e aí ao longo do tempo todo o investimento que você colocou ali no seu negócio, ele vai se perdendo ao longo do tempo e quando vê, você já não tem mais nada e na verdade tem muito prejuízo e dívidas, né? Porque aí muitas vezes você começa a pegar ali o empréstimo aqui, o empréstimo com o banco, enfim, quando vê, já tá atolado em dívidas e você não consegue pagar, e aí não consegue comprar materiais para continuar o seu negócio, e aí quando vê, precisa fechar as portas. Aqui embaixo no nosso slide também tá falando assim: primeiro descubra quanto que sobra por unidade. Isso é a margem de contribuição unitária que a gente acabou vendo ali na nossa última aula. Depois veja quantas unidades você precisa para pagar o custo fixo. E aí, para entendermos esses cálculos, eu vou trazer aqui a abreviação, né, do que significa cada sigla. O P, ele é o preço. O CVU é o custo variável unitário, que é em reais por unidade. O MCU é a margem de contribuição unitária, que significa o preço menos o CVU. O custo fixo do período, em reais. O ponto de equilíbrio em unidades e o ponto de equilíbrio em reais. Quando a gente está falando ali do ponto de equilíbrio em unidades, a gente tem o custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. E o ponto de equilíbrio em reais é o ponto de equilíbrio que a gente acabou de encontrar versus vezes, né, na verdade, o preço. E aí a gente vai precisar analisar quanto que sobra por peça para entender a margem de contribuição unitária e com essa sobra, quantas peças eu preciso para pagar os fixos. Então, resumindo, o ponto de equilíbrio ele me ajuda a entender quanto que eu preciso vender para, a partir daquele momento, zerar os meus prejuízos e começar a ter o lucro. E aí eu trouxe aqui um exemplo para que a gente possa entender como é que funcionam esses cálculos. Então, no nosso cenário, a gente tem uma lanchonete de bairro que está vendendo hambúrgueres.
Primeiro a gente vai fazer um levantamento dos números do mês. Então, custo fixo entre aluguel, salário, energia, internet, nós vamos ter um valor de R$10.000. Depois, o custo variável por lanche. E aí nós encontramos, né, quais são os itens necessários para fazer esse lanche, que são o pão, a carne, o queijo, o molho, a embalagem. E aí a gente percebe que o custo por lanche é R$5. Ok. Qual que seria o preço de venda? Então, o preço de venda que é oferecido para o meu cliente é o valor de R$15. Quanto que sobra por lanche? Então, a gente começa a descobrir a margem de contribuição unitária. Então, vai ser o preço menos esse custo variável por unidade. O 15 menos 5 vai ter 10. Então, essa sobra de R$10, ela ajuda a pagar os fixos. Depois que os fixos forem pagos, e aí isso vai se tornar o quê? Um lucro, né? Então, eu trouxe um exemplo assim bem simples, bem didático, para que você possa entender na prática como é que isso funciona. Sim, a pessoa responsável por esse cálculo, né, o técnico em contabilidade, ele pode ajudar essa empresa a colocar ali todas as informações, a fazer uma lista, a ver realmente quais são os custos que são mensalmente, né, que acontecem ali na empresa. E aí ele precisa ter esse conhecimento para poder colocar as informações corretas na mesa e o dono do estabelecimento, ou de repente você é o dono do estabelecimento, saber exatamente como você pode obter maior lucro, entendendo ali quais são os seus custos. Continuando esse exemplo, quantos lanches eu preciso vender, então, para não ter prejuízo? A gente vai descobrir, então, que o ponto de equilíbrio em unidades através do cálculo. Custo fixo dividido pela margem de contribuição unitária. Então, o custo fixo é 10.000, a margem de contribuição de cada lanche é R$10. Então, eu preciso vender 1.000 lanches para pagar os custos fixos. E depois, como é que funciona esse ponto de equilíbrio em reais? Então, 1.000, que são os 1.000 lanches, vezes os R$15, que é o preço de cada lanche, eu vou ter ali um valor de faturamento de 15.000 em vendas. Então, aí eu trouxe uma leitura simples aqui embaixo, né? Se eu vender menos que 1.000 lanches, tenho prejuízo. Se eu vender acima de 1.000 lanches, eu vou ter lucro. São cálculos simples até, quando a gente verifica aqui a fórmula e tal, são cálculos simples e que são necessários, né? Eles são necessários para que o empresário ou para que o técnico em contabilidade ele possa ter uma noção de como realmente esses custos funcionam e o que ele pode fazer para otimizar isso e às vezes melhorar esse lucro no final do mês. Agora eu vou trazer uma possibilidade. E se, de repente, a empresa der 10% de desconto no preço? Muitas vezes, não sabendo fazer esse cálculo do ponto de equilíbrio, as empresas acabam dando um desconto lá aleatório. Eu tô com talvez uma parte do meu estoque parado, vamos dar um desconto aí no preço para atrair mais pessoas. Só que ela esquece que se ela dar esse desconto sem ter muita noção desse ponto de equilíbrio, na verdade ela vai precisar vender mais lanches e aí ela pode ter prejuízo se ela não conseguir atingir esse valor. Então, por exemplo, se ela dá 10% de desconto no preço, a gente vai ter um novo preço, né? Que era R$15. E aí ele vai passar a custar R$13,50 após o desconto. E a margem de contribuição, então, vai ser diferente. Então, para cada lanche vendido, cada lanche só vai me contribuir com R$8,50. E aí significa, então, para que eu possa atingir o ponto de equilíbrio para não ter prejuízo, eu vou precisar vender 1.177 lanches. Então, se a gente verificar aqui, quase 180 lanches a mais para que eu não tenha prejuízo, dando apenas 10% de desconto. Quando a gente vê um valor de um sanduíche, né, de 15 passou para R$13,50, foi um desconto ali de R$1,50. Pode parecer pouco, mas quando isso vira um montante no final do mês, olha quanto lanche a mais você vai precisar vender para poder chegar no 0 a 0, né? Para não ter prejuízo. Então, a gente acaba concluindo que com o desconto vai aumentar o ponto de equilíbrio. E aí você vai ter que vender mais para não perder dinheiro. Aí agora uma outra situação.
E se eu negociar os insumos e reduzir esse custo variável unitário para R$ 4,50? Então, lembra que na informação anterior a gente tinha esse custo variável de R$ 5,00, e aí a gente conseguiu uma negociação, né? O nosso fornecedor deu um desconto ali para os produtos que nós compramos com ele, então isso se tornou mais barato. E aí, esse valor é R$ 4,50 a partir desse exemplo. Nesse caso, a margem de contribuição unitária vai ser maior, então cada sanduíche vai contribuir com os custos no valor de R$ 10,50. E aí, se eu tenho esse custo total, essa despesa total de 10.000 dividido por 10,50, eu vou precisar vender aproximadamente 952 lanches para que eu consiga encontrar ali o ponto de equilíbrio 0 a 0. A partir desses 952, então é onde eu vou ter lucro. Então, vocês entenderam as duas situações, essas duas possibilidades? Uma, eu estou dando desconto no meu produto, então meu cliente está pagando menos, portanto, eu vou precisar vender mais. Nesse outro caso, eu consegui negociar com o meu fornecedor e aí eu consegui reduzir o custo unitário ali. E aí, portanto, aumentou a margem de contribuição. E aí, nesse caso, eu vou precisar vender menos lanches para começar, a partir daquele momento, ter o meu lucro. Conclusão, né? Se eu reduzir o custo variável, eu vou diminuir o ponto de equilíbrio e aí vai ficar mais fácil atingir o 0 a 0 e aí sair no lucro. Agora a gente precisa entender essa questão da margem de segurança. Por quê? Margem de segurança é para a gente sentir aquela folga, né? Não necessariamente estar tão preocupado com as situações, enfim, do dia a dia que podem acontecer. Então, é preciso ter essa margem de segurança para que a gente tenha um certo controle. Então, por exemplo, se a previsão de vendas for 1.400 lanches, essa margem de segurança, a gente vai fazer 1.400 lanches, que é uma previsão, menos os 1.000, que era o que eu precisava ali no exercício anterior para poder atingir o ponto de equilíbrio, dividido por 1.400. Então, se eu vender 1.400 lanches, eu tenho uma margem de segurança de quase ali 30%. Então, isso quer dizer que as vendas podem cair até 30% antes de voltar ao prejuízo. Então, é sempre importante também a gente ter essa margem para que não fique tão preocupado, às vezes, em dias com pouco movimento ou em situações de emergência que pode acontecer, e aí ele vai saber que ele tem uma segurança. E aí eu trago nessa parte os tipos do ponto de equilíbrio. Então, a gente pode ter o ponto de equilíbrio contábil, que vai considerar todos os custos contábeis, e isso vai incluir a depreciação. A gente tem o ponto de equilíbrio financeiro, que tira o que não sai do caixa, e aí a gente põe também a depreciação, e aí costuma geralmente ser menor. E aí a gente tem um ponto de equilíbrio econômico, que aí inclui custos de oportunidade, por exemplo, juros do capital investido, e esse ponto de equilíbrio ele costuma ser maior. Então, são outros tipos de ponto de equilíbrio que a gente também tem no nosso conteúdo, no nosso material, e que é importante a gente considerar. Bom, a gente pode concluir, então, nessa aula, que o ponto de equilíbrio ele é a quantidade mínima para não se ter prejuízo. E, quando eu aumentar o preço ou reduzir o custo variável, vai baixar o ponto de equilíbrio. E dar desconto sem reduzir custo vai subir esse meu valor de ponto de equilíbrio. Bom, espero que você tenha entendido esse conteúdo. Se ficou alguma dúvida, você pode mandar no fórum de discussão, que o tutor ele pode tirar essa dúvida para você e esclarecer. Espero que você tenha gostado e nos vemos na próxima aula.